Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 15 de agosto, bora para nossa análise diária. Galera, é o seguinte, né? Hoje foi um dia do mentiroso, né? E aí, o nosso bolsa caindo, câmbio caindo, quem é que tá mentindo, né? Quem é que tá mentindo? Tá aqui uma pergunta e uma resposta para a gente refletir, tá? Vou dar a resposta logo mais. Mas, bora começar aqui pelo dólar. Galera, hoje o dólar, né? Olha só essa tendência aqui, né? Então, a abertura do mercado, tá? Olha aqui. Então, o dólar descendo, né? Ele veio numa tendência de baixa, inclusive mais forte, né, pessoal? Ficou a ficar um pouquinho mais negativo, né, e devolveu parte do movimento. E também hoje nós tivemos alguns dados, né, na nossa, por exemplo, na nossa agenda econômica, por exemplo, vendas do varejo, tá? Que mais? Sentimento do consumidor de Michigan. É bem verdade que esse aqui é mais importante, tá? Esse sentimento de Michigan, ele acontece mas no meio do mês, né? E o da Filadélfia é no final do mês. Mas o da Filadélfia não é tão importante assim, né, galera? Um pouco mais importante é o de Michigan, tá? E de forma geral, a gente vê aqui que os dados eles vieram um pouco baixo flat, mas só que negativo, galera. E o sentimento de Michigan veio mais negativo, né? Veio, olha só, aqui do anterior, né? 61 61,7 para agora 58,6, né, galera? Então, mais de 2 pontos de diferença. DXY logo no venda de varejo deu um spike para baixo, né? Voltou aqui no POC que ele trouxe, né? Desceu um degrau. Ele tava tinha uma região um pouco mais forte aqui, né? Aqui, né? E depois ele trabalhou essa liquidez, né? Desceu a liquidez e no segundo spike, que foi o sentimento Michigan, para baixo de novo. Então, dólar caindo, né? Dólar caindo e o nosso juros também caindo. O que vai acontecer com o nosso dólar, né? O que acontece com o nosso dólar? Ele cai, tá, galera? Olha só, inclusive, se eu abrir aqui um pouquinho mais, né, e colocar nos 2 minutos, que eu gosto de colocar nos 2 minutos, olha só essa movimentação logo aqui na manhã, né? Então, às 9h30, 9h40 e depois quase 10 horas, né? Então, a gente já veio aqui quase uma movimentação um pouco mais forte na venda e no meu entendimento, né, que é um Ampero DI, começou a trabalhar, né? Nesse sentido, um pouco mais da venda. E teve mais venda também, né? Que aqui tá um volume de meio bilhão e aqui 1 bilhão, tá? Então a tendência foi de baixa. Olha aqui os outros vértices, né? É bem verdade que eles estão um pouco vértice mais curto, né? Ele tá um pouquinho mais flat, inclusive o F26 está um pouquinho positivo, mas trabalhando de forma mista, né? Positivo, negativo, mista e ponta média e ponta longa numa leve queda, tá? Então, isso aqui faz com que o nosso câmbio caia, tá? Nosso câmbio caia. Foi exatamente o que ele fez, mas depois devolveu um pouco aqui, né, pessoal? Porque aqui também a gente está numa área bem importante, que aqui seria o 400, né? E a bolsa respondendo essa pergunta, né? Essa pergunta, e a bolsa caindo, os dois caindo, quem é o mentiroso? Supostamente o mini índice. Mas o mini índice, ele também, a gente entende que ele ficou um pouco acompanhando as outras bolsas, né, galera? Inclusive aqui o FIX, ele está aqui trabalhando, né, de forma um pouco mais compradora nas opções de compra. E as outras bolsas, né,
Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell, Nikkei, o Euro Stock 50, o DAX alemão. É bem verdade que na baixa, né? De forma geral, a não ser esse Nikkei aqui, o Eurostock, né? 50 que ele está um pouquinho, que estão na alta, né? E o Dow Jones também, né? Mas ele ficou aqui quase que zerado, né, galera? Então, um sentimento um pouco mais, né, de queda. Setor de energia caindo, né? Principalmente gasolina e o petróleo Brent, né? Metais aqui, metais também caindo, tá, galera? E isso faz com que, né? Inclusive aqui a Vale, a Petro, trabalhando de forma um pouquinho mais baixista, né, galera? Flat, mas de forma um pouquinho mais baixista. É bem verdade que a Vale chegou a quase 1% de queda, tá? Mas a gente vai chegar lá, né? Então, começando aqui pelo dólar. Galera, o dólar, ele já veio aqui para baixo, bem verdade é essa, né? Ele desceu um degrau, quase tocou aqui no... A gente tá aqui no... Aqui é o 400, tá? 5.400. Mas o que segurou ele aqui, né? Foi justamente a nossa Petax, o D mais um, tá? Então aqui, galera, tem uma Petax, tá? Tem a Petax de ontem, a Petax final, tá? E ultimamente eu tenho observado que ele tem logo no início, né? Ou passando por outro dia ele toca no preço futuro e no preço à vista, né? Vocês podem ver e realmente que ele faz esse tipo de movimentação, né? Ontem foi assim, hoje foi de novo, tá? Então ele já começa em cima do preço da Petax futura final de ontem e busca a Petax, o spot do dia, né? Só que D mais um, ou seja, a Petax de ontem. Obviamente que eu já coloquei as minhas Petax aqui, né, na nossa planilha. Nós não tivemos um dia de grande oscilação, né? O dólar ele ficou num range um pouco mais contido, a verdade é essa. Nosso estudo sugerido de meio-dia nós erramos 1,5 ponto, que é essa Petax, né? Que ela surge meio-dia, tá? Para essa Petax aqui, né? Então a gente tem uma diferença de uma margem de erro de 1,5 ponto. Galera, o nosso dólar, né? Ele vem descendo uma tendência franca de baixa, né, galera? Se bem que ele parou um pouquinho aqui na região do 450 ao 400, né? Ele não tá conseguindo perder essa área, mas cada vez mais vem para cima do 400, né? Então, a gente já tem aqui no início da manhã, máxima da CME, mínima da CME, o ajuste POC de ontem, e sem falar dessas duas regiões, né? Que aqui nós temos uma região, já tem um nó de liquidez forte, né? E esse é o segundo nó de liquidez mais forte, tá? Então o dólar tem trabalhado aqui. Então, galera, ele já desceu aqui, né? Praticamente a gente tem aqui o nosso D mais um, que é a Petax de ontem. Então ele já veio buscar a Petax de ontem, né? Teve o spike para baixo, 9,6, o dólar ele deu uns pequenos spike para baixo, né? E aqui fez a primeira Petax, galera. Primeira Petax futura, a gente tem um preço futuro e o preço à vista, o spot, né? Como a tendência era de baixa, então, no meu entendimento, não era tanto ficar comprado, né? Porque a tendência realmente era de baixa. É bem verdade que quem ficou comprado aqui na primeira Petax futura, né? E quem comprou em cima quem comprou na segunda também e também na terceira, tá meio que no 0 a 0 ainda, né? Mas de forma geral, eu achei mais interessante fazer essa venda, né, para buscar o preço à vista.
como, se eu não me engano, ele fez em alguns outros dias, né? Ontem ele conseguiu buscar o spot. Teve um dia aí que ele fez essa não é sempre que ele faz, né? Então, como não é sempre, o entendimento é colocar o stop, né? Porque quando ele fizer, você vai ganhar uma pontuação maior. Então, é isso que dá dinheiro no day trade, né? Você tem que ser o mínimo é de 2 para 1, né? Entre o teu stop e o teu gain, né? Mas é melhor de 5 para 1, né? Eu gosto de trabalhar entre 3 para 1 ou de 5 para 1, né? Aí sim, o trade ele é mais vencedor, tá? E também não ficar passivo aqui. Tem que ficar observando, né? Você não pode comprar ou sair da frente da tela ou deixar o preço, ele vai quase toca lá na tua saída e você não puxa, né, pro zero, não puxa pro break even, né, não traz pro teu preço de entrada. Aí você entrega a parte, né, e às vezes leva um stop ainda, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar com sim o preço médio para frente, quando eu tenho a razão, e mais trabalhando de forma ativa, né? Essa é a verdade. Então, galera, eu achei que realmente era melhor vender, né? Era melhor vender nessa região aqui em cima da VWAP para buscar o preço futuro, tá? Depois ele ficou trabalhando aqui, né, pessoal, por debaixo da Petax. Não conseguia passar, olha só. Chega, chega perto, não consegue passar, né? Chega perto da Petax futura, não consegue passar. Então, nessa segunda aqui, eu identifiquei que essa aqui também seria uma boa venda para vir buscar a outra Petax futura, né? Então foi justamente o que ele fez. Inclusive esse era o alvo, né, galera? Aí comprar eu já não me sinto tão bem, né? Num dia como esse. Ainda mais porque nós estamos aqui no 408, galera. É 409, né? A melhor compra realmente seria aqui, no 400. Aqui pelo 401, a gente tem aqui a taxa máxima, taxa mínima de câmbio, né, no spot. Se ele viesse para cá, aqui seria uma excelente compra, né, para trazer para esse POC aqui, né, que é essa região aqui que está balizando agora o dólar. E é bem verdade, galera, olha só. Era para estar maior, né? Essa região aqui, né? Olha só o tanto de contrato. Esse horário, quase 2 da tarde, já era para estar 80, 90 e não tá tanto, né? Porque hoje o dia foi um pouquinho mais flat, tá, galera? Inclusive a própria amplitude de mercado não me deixa mentir. Aqui, pessoal, olha só. Então, 30 pontos, praticamente 30 pontos. Dólar bem contido, né? Hoje, sexta-feira. Então, dólar caminhou pouco, né, pessoal? E é bem verdade que os plays eles fecharam a assimetria de hoje, porque eles conseguiram colocar as médias, né? Aqui as médias das Petax em cima da média final, que tá bem essa média, né? Hoje a VWAP diária, né? Inclusive conseguiu colocar o preço futuro final em cima da média diária. Então a assimetria da manhã ela foi concluída, né? E agora falta o ajuste, né? E pessoal, o ajuste vai ficar aqui, ó. Eu creio que ele não vai ficar nem uns 20 pontos para cima nem 20 pontos para baixo, né? Eu acho que ele vai ficar nessa região aqui do 20, mais ou menos do 25 ao 9, né? Vai ficar nessa região, que eu acho que o câmbio não vai se movimentar muito, tá, pessoal? Então, basicamente é isso, galera, pro câmbio, né? A gente teve aqui um dia um pouco mais trabalhoso. E, pessoal, pro mini índice, como eu falei para vocês, né? Uma tendência logo de baixa, né? Na manhã ele trabalhou o POC e o ajuste, então quer dizer que o preço ele pode correr, porque aqui se encerra posições, né?
do dia, inclusive de ontem, e se abre posições também, né? Nós tivemos aqui o mercado, né? O Break News, aliás, Break News não, né? Break News é uma notícia, nós tivemos drive de mercado, que é a nossa agenda, né? Então não movimentou tanto, tá? Mas é bem verdade que ele ficou caindo justamente com os juros caindo. E que eu entendi aqui, que aqui realmente era uma venda, tá, galera? Inclusive esse percurso praticamente todo, até o 0,5%. Até aqui um alvo melhor seria nos 138.500, né? Mas ele não conseguiu chegar. Mas por que? Olha só, inclusive eu tenho um outro gráfico aqui, né? Que é o gráfico do IndieFoot. Olha só, que ele fez essa movimentação. Eu uso aqui como um gráfico acessório, né, galera? Não tem que olhar tanto para os gráficos, tá? Mas eu gosto de tirar uma média entre os dois e mais o fluxo, né, pessoal? Só para ver como é que está realmente a frequência de mercado. Que esse aqui ele está no gráfico range, mas está para frequência de mercado. Porque se nós formos ver aqui realmente a frequência de mercado, deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa frequência de mercado do IndieFoot, né? Tá de 33p, mais ou menos, né? Mais ou menos tá 30p aqui. Mais ou menos essa é a frequência de mercado. Então, esse aqui é um gráfico ajustado para frequência, né? Então eu gosto de dar uma olhada às vezes só para fazer uma prova real, né, de ver como ele tá realmente, né, a frequência. E eu tenho algumas inclinações, né, a fazer alguns tipos de operações também, por exemplo, aqui, né? O que que isso aqui está me indicando? Venda, né? Por quê? Porque ele não consegue nem fazer algumas frequências para cima, então a tendência é na venda, né? Depois que ele começa a fazer, né, uma frequência para cima, né, começa a montar uma estrutura, aí sim é um pouco mais confiável fazer uma compra, né, galera? Então, mini índice, olha só, inclusive está vindo desafiar a mínima, né? Mas a gente teve aqui a abertura do mercado à vista brasileiro, olha só como tá flat, né? Tá flat. Então, eu entendi que uma venda aqui seria bem interessante, inclusive para renovar e depois aqui encerrar, tá? Porque ele não conseguiu perder e teria que vir aqui pelo menos por 138.500, né? Que seria um pouquinho mais interessante. E ficou aqui um pouco mais flat, né? O preço brigado, então é melhor encerrar. E depois, galera, que eu entendi também que a gente tem aqui um POC, né? Deixa eu fazer aqui um desenho da nossa liquidez. Então ele vem trazendo a liquidez para baixo, né? Traz a liquidez, ele vai fazendo essas liquidez, né? Vai fazendo essas liquidez, toca nela e desce mais um pouco, né? Faz a liquidez, né? Faz a liquidez, aí vem, toca nela e desce mais um pouco. Faz a liquidez, né? Depois ele passa por cima, né? Não perde mais e já renova. Aí aqui seria a compra para trazer para o ajuste e para o POC de ontem, né? Para essa região, que inclusive ele quase vai, mas volta de novo na liquidez, né? Aí é na liquidez maior, que é essa aqui, que ela fica balizando, né? Depois volta de novo, né? Por isso que ele está entre as médias e vai no alvo, né? Aqui ele não conseguiu ir. Então, essa é a movimentação real do preço, né? Que é o Price Action mais o Trade Location. Então, galera, basicamente foi isso. Hoje foi um dia mais brigado, né? Eu entendi que
a gente teve uma venda aqui logo nesse cenário, né? E depois uma compra aqui e depois eu não vi mais interesse. Também porque por causa da liquidez, galera. Isso aqui, a liquidez como ela está, né? Opa, deixa eu mostrar. Já era para estar com cento e pouco, né? Então aqui no nó de liquidez era para estar 115, 120. Olha aqui, tá 90, 91, 93. Dia um pouquinho mais flat, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, olha só, quase 1.000 pontos de amplitude, né? Então amplitude um pouco mais flat. Galera, então eu acho que é isso hoje. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas? Escrevam algum comentário, alguma pergunta que eu estarei respondendo, ok? Até mais, galera. Valeu!